porque está consultando agora aquele que criou a família. E ele entende disso. Então ele vai consertar. Como é que se conserta uma família? Fazendo com que essa família se volte para Deus, obedeça a Deus, seja submisso a Deus e a sua palavra. Então, quando um casal está se separando, qual a solução? A solução é provar que o homem está errado e provar que a mulher está errada. Quando cada um reconhecer que está errado, então esse casamento terá solução, poderá continuar feliz e alegre. Então é preciso que cada um reconheça: eu não busquei a Deus, não perguntei para Deus o que fazer, não consultei a Deus, não fui orar, buscar de Deus a solução, não tive paciência, não tive amor. Cada um deve chegar a essa condição aí, essa conclusão. Aí então eles pedirão perdão um ao outro e voltarão a estar unidos como Deus quer. Casamento não se desmancha. Só tem um jeito de acabar o casamento, é com a morte. Veja bem, não existe como terminar o casamento, desmanchar o casamento. Esta união é uma união vista por Deus, testificada por Deus, aprovada por Deus, é uma aliança e não se quebra essa aliança. Então essa aliança, se alguém quebra essa aliança, ele está sujeito a maldições. Parte 1 então, a origem. Tópico 1, o homem e a mulher. Tópico 2, a formação da mulher. Tópico 1, o homem e a mulher. No relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. O texto de Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica usada para homem aqui é Adão, que serve tanto para o nome do primeiro homem que Deus criou, como também para homem no sentido de representante do ser humano, semelhantemente à palavra grega antropos. A expressão final, macho e fêmea os criou, mostra que Adão, neste versículo, diz respeito ao ser humano. Isso revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. A diferença está na sexualidade. Primeira Epístola de Pedro 3:7. Ao reunir este casal, Deus instituiu o que chamamos hoje de casamento. Então essa palavra ontológica quer dizer o quê? Ontos quer dizer ser. E logos quer dizer o quê? Palavra, né? Estudo. Então estudo do ser. Então quando os dois aparecem juntos, o homem e a mulher, então nós vamos estudar o quê? O ser humano. Todos os dois aí são seres humanos. Então nós vamos estudar o quê? A criação do ser humano e como ele deve então se comportar, o que ele deve fazer. Então nós vamos ver que nesse estudo Deus diz bem claro para nós que o homem deve se unir a uma mulher e eles serão um só a partir daí, e a partir daí eles vão gerar filhos. A semente para gerar filhos está no homem, o espermatozoide, e a mulher receberá esse espermatozoide em seu útero, e esse espermatozoide se desenvolverá, e daí então nascerá uma criança, nascerá aí um filho ou uma filha. O primeiro homem que nasceu, Adão, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele conversava com Deus todos os dias, foi criado um ser super inteligente, colocou nome em todos os animais. Ele não foi criado no jardim do Éden, foi criado fora. Depois o jardim é criado para este homem estar nele. O homem é colocado no jardim. E aí é dado a ele uma mulher, que é tirada da sua própria costela. Aí sim, a mulher nasceu no jardim do Éden. Deus foi criando as coisas para que Adão e Eva pudessem ter uma vida tranquila, em paz, em comunhão com Deus, constituíssem sua família, povoassem a terra. Então era o desejo de Deus que tudo desse certo. O homem aqui pecou, transgrediu uma norma de Deus, uma lei de Deus. E a partir daí o pecado entrou no mundo e casamento também passou por algumas coisas que não deveria passar. Já começou o homem culpando a Deus, culpando Eva,
pelo seu pecado, Eva culpando Satanás, né? Já começou a haver uma separação do casal. Então essa foi aí a primeira desavença, né, do casal. Isso por causa de quê? Por causa do pecado. Então a palavra no original aqui em hebraico, o homem é Adão, que essa palavra significa aquele que é feito do pó, né, do pó vermelho da terra. E significa Adão, agora o primeiro homem, mas também tem o significado de toda a raça humana que nasce através de Adão. Lá no grego a palavra é antropos. Então essa palavra que nós usamos como antropologia, né, que é o estudo do ser humano, o estudo do homem. E o principal nesse estudo é saber que o homem é espírito, alma e corpo. Então nós vamos ver que espírito, que é a parte do homem que se interessa pelo invisível, por aquelas coisas que nós não vemos com os olhos. Esse espírito foi criado para estar em comunhão com Deus, para ser ligado ao Espírito Santo e estar continuamente ligado a Deus. Mas o espírito pode escolher estar ligado a Satanás. Temos a alma é responsável pelo intelecto do homem, pelas emoções do homem. E a alma é a culpada pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. A alma é que tem a iniciativa de fazer alguma coisa, de tomar a decisão pelo ser humano. E esta alma pode estar ligada a Deus se ela estiver ouvindo a palavra de Deus, estiver meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estiver em obediência a Deus. Mas se a alma estiver dando maior valor ao corpo do que ao espírito, maior valor às coisas de Satanás do que às coisas de Deus, então ela estará afastada de Deus. E temos o corpo, a morada desse espírito e dessa alma. E o corpo se interessa pelas coisas da terra. O corpo só vai parar de se interessar pelas coisas da terra quando ele for transformado no dia do arrebatamento da igreja. Então ele será transformado num corpo celeste, um corpo espiritual. Então ele não terá mais desejo pelas coisas da terra, não estará mais preso à terra. Mas enquanto isso não acontecer, o corpo, ele quer o quê? Comer, beber, dormir e sexo. As coisas que interessam a ele, que agradam a ele. Então ele tem que ser dominado, né? Então aí o espírito, para estar em comunhão com Deus, nós precisamos orar. A alma, para estar em comunhão com Deus, nós precisamos estar meditando, lendo a Bíblia. E o corpo, para estar em comunhão com Deus, tem que ter jejum. Então nós vamos acrescentar o espírito à oração, vamos acrescentar a alma à leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Mas ao corpo nós vamos tirar, nós vamos jejuar para mantê-lo em submissão a Deus. Então o homem e a mulher, apesar dos dois serem criaturas de Deus, são completamente diferentes um do outro. Veja só que o homem se comporta de um jeito diferente, se veste de jeito diferente, toma atitudes diferentes, tem o seu aspecto exterior diferente. E a mulher também, então tem atitudes, desejos diferentes, né? Então são completamente diferentes um do outro, mas todos os dois, quando se unem um ao outro, se tornam um só. Então a mulher veio o quê? Para complementar este homem, veio para ajudar este homem, para que ele pudesse ser uma bênção para a terra toda, para toda a humanidade. Cada ser humano foi feito para ser uma bênção. E ele precisa então do homem, então o homem precisa de uma mulher junto dele, para que ele possa ser uma bênção. Muitas vezes ele pode até ser uma bênção separado da mulher, só ele sozinho, sem se casar. Mas é uma decisão difícil, é uma vida muito difícil e que poucos têm conseguido ter sucesso assim. Nós vemos na Bíblia o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que é um exemplo de um homem que não se casou, mas foi uma bênção para a humanidade. Então quando o casal, o homem e a mulher, se juntam sexualmente, eles estão formando o quê? A partir daí uma família. E a partir daí terão
filhos. E esta união é aprovada por Deus, é testemunhada por Deus, e Deus está neste casamento. Tópico 2, a formação da mulher. A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio. No relato da criação em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez, Gênesis 2:7, e 6 vezes a da mulher, versículos 18 a 23. O termo adjutora, versículo 18, quer dizer auxiliadora, conforme vemos na Almeida Revista Atualizada, e ajudadora, de acordo com o que registra a tradução brasileira. Isso não inferioriza a mulher, pois os termos auxiliador ou ajudador devem ser entendidos à luz do contexto. Salmo 54:4, Hebreus 13:6. O termo hebraico kenegidó, como diante dele, versículo 18b, tem a ideia de igual e adequado, Gálatas 3:28. O relato da criação pressupõe que Deus colocou o homem como prioridade governamental, 1 Coríntios 11:3, mas que ambos os sexos, homem e mulher, são mutuamente dependentes, 1 Coríntios 11:11. Então veja bem que o homem foi criado primeiro fora do jardim do Éden, depois o jardim foi feito, o homem é colocado lá dentro, depois a mulher é feita e ela é tirada da costela de Adão. Veja bem, então do homem, a mulher nasceu do homem. Veja bem que a mulher foi feita por causa do homem. É muito importante entender isso. Então quando Deus olha e vê que Adão estava só, Deus então providencia uma adjutora, uma ajudadora, uma auxiliar, que vai complementá-lo, vai ajudá-lo. Então Deus tem um plano e Ele coloca o homem como o cabeça. Então cada família tem lá a cabeça dessa família. A cabeça é o homem. Ele está ali para governar. E a sua mulher vai ajudá-lo nisso. Vai promover ali uma situação que faça com que esse homem esteja sempre em comunhão com Deus e que esse homem faça aquilo que Deus programou para ele fazer. Então a mulher vem para ajudar isso, a constituir uma família, fazer com que esse homem seja feliz, fazer com que esse homem possa ser uma bênção onde quer que ele esteja. E essa mulher vai ajudá-lo. Ela também será uma bênção, porque ela está trabalhando para Deus, está cumprindo e obedecendo a palavra de Deus. Veja só que o apóstolo Paulo revela como essa família vai ser feliz. O apóstolo Paulo diz: o maior desejo do homem é que a mulher obedeça a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ela deve ser obediente ao seu marido. E qual o maior desejo da mulher? É que o homem obedeça a palavra de Deus, que o homem a ame. Então o casamento vai dar certo se funcionar assim. Parte 2, a família. Tópico 1, conceito de família entre os antigos hebreus. Tópico 2, o papel da mulher na sociedade israelita. Tópico 1, então, conceito de família entre os antigos hebreus. O lar é parte do clã. Este parte da tribo e esta, por sua vez, parte do povo, nação. O lar constitui-se de pai, mãe e filhos, como está em Salmo 128, de 1 a 4. É a família nuclear. Considerando que a base da economia do antigo Israel era a agricultura e o pastoreio, a família nuclear, com poucos membros, via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o sustento da casa. Por isso, ela poderia se sustentar com parentes próximos, tios e primos, ou com 2 ou mais gerações vivendo juntas, como está em Gênesis 24:67. As casas descobertas pelos arqueólogos mostram que essa família ampliada era formada em média de 15 membros. Quando se tratava de famílias ricas, acrescentavam-se servos e estrangeiros, como no caso de Abraão, Gênesis 14:14, ou como previsto na legislação mosaica, Êxodo 23:12. Saul, por exemplo, aparece na Bíblia com a menção de seu pai, avô, bisavô, trisavô e também da tribo, 1 Samuel 9, 1 e 2. Então nós vamos ver na história de Israel que a família era formada por pai, mãe e filhos. E esse era o lar, então. Agora, eles faziam parte de grupos. Então eles se juntavam a outras famílias e formavam então um clã, né? Como por exemplo os hebreus, né? Eram várias famílias unidas
como que o quê? Um povo separado, um povo de Deus. Então, formava o quê? Uma nação. O seu sustento era devido ao quê? À agricultura e ao pastoreio, principalmente das ovelhas, né?